Minha melhor amiga de infância, Marie, e eu tínhamos cerca de 11 ou 12 anos na época. A família de Marie tinha seu próprio acampamento em um parque provincial cerca de 2 horas de nossa cidade natal e passava todo o verão lá, morando em seu trailer. Naquele verão específico, eu consegui ir e ficar com eles por 1 semana. E estávamos empolgadas para passar nosso tempo aventurando-nos pela floresta. Na última noite em que estive lá, decidimos que queríamos correr até a sorveteria perto do lago antes que fechasse. Já era início da noite naquele momento, ainda bastante claro, mas começando a escurecer. O caminho que pegamos descia uma pequena ladeira ao lado da estrada principal, com cerca de 3 metros de arbustos densos e árvores entre nós e a estrada. Do outro lado estava a floresta, com arbustos e árvores mais altos e densos. Caminhávamos sem ver uma única pessoa no caminho, nem à frente nem atrás de nós, quando ouvimos um barulho súbito de arbustos sendo empurrados e galhos quebrando, semelhante ao som de um veado movendo-se pela mata. Eu não teria pensado mais nisso, mas então o som de passos correndo seguiu. Marie olhou para trás e, de repente, agarrou meu braço, me pedindo em voz baixa para não olhar para trás. Naquele momento, a corrida parou, e eu não sei por que não ignorei ela e olhei por mim mesma. Acho que pude sentir o medo real em sua voz e escolhi ouvi-la. Nós duas começamos a entrar em pânico, sentindo aquela sensação que você tem quando está correndo escada acima, depois de apagar a luz do porão. Aumentamos o passo tanto quanto pudemos sem começar a correr, sabendo que a sorveteria estava apenas a 1 minuto de caminhada dali. Logo, o caminho se abriu e estávamos em um estacionamento. De repente, Marie me puxou com força para a esquerda em direção ao lago e ao aluguel de barcos, em vez de continuar direto para a sorveteria, e eu a segui em silêncio, entendendo que sorvete não era mais nosso interesse naquele momento. Marie estava claramente em pânico neste ponto. Nós duas olhávamos ao redor, mas parecia que o que quer que a tivesse assustado não estava à vista. Neste momento, Marie se aproximou do aluguel de barcos e conseguimos um caiaque. Começamos a remar para o meio do lago. Enquanto remávamos, ela me disse que havia um homem atrás de nós, e que o homem havia parado de correr muito abruptamente ao fazer contato visual com ela. Ele estava usando um longo casaco preto com capuz. Apesar de estar no meio de julho, tinha um sorriso terrível no rosto, e ela jurou que, quando parou de correr, viu ele guardar algo brilhante em seu casaco. Ele parecia ter acabado de emergir dos arbustos depois que passamos, dados os sons que ouvimos logo antes dele começar a correr para o caminho. Chegamos ao centro do lago e paramos de remar. Eu peguei meu celular Nokia, que meus pais me deram graças a Deus, apenas para emergências. Passei para Marie e disse para ela ligar para os pais dela virem nos buscar. Enquanto o telefone tocava, vi Marie olhar por cima de mim para a margem e ficar completamente pálida, levantando a mão para apontar para o que estava vendo. Virei-me, e lá estava o homem, percorrendo o caminho que circundava a borda do lago, olhando em nossa direção. Nós nos sentamos no meio do lago e o observamos fazer 2 voltas completas, nunca desviando o olhar de nós, antes de finalmente desaparecer. Demoramos algumas tentativas para conseguir falar com a família dela. Estávamos apavoradas o tempo todo enquanto o sol se punha. Conseguimos que alguém viesse com o caminhão, mas até chegarmos à margem já estava bastante escuro lá fora. Não sei o que teríamos feito se não conseguíssemos chamar um carro. Olhando para trás, não sei por que simplesmente não fomos até a sorveteria e pedimos a um adulto lá que chamasse os pais dela, mas deu certo e voltamos seguras. E felizmente nunca mais vimos aquele homem de capuz. Quando eu tinha 18 anos e recém-terminada com meu namorado bem mais velho, basicamente enlouqueci namorando vários caras. Na época, eu também me vestia muito no estilo gótico, chegando a usar um corsete e um casaco longo. Principalmente, eu gostava da atenção. Em uma tarde específica, minha amiga e colega de quarto na época decidiu comer em um restaurante japonês local, e nós duas estávamos todas vestidas no estilo gótico. Nosso garçom era um cara branco, magrelo, que claramente tinha um visual alternativo, mas era difícil dizer devido ao uniforme. Brincamos sobre eu deixar meu número de telefone para ele,
Então eu me animei e o fiz. Naquela noite, ele me mandou uma mensagem. Conversamos por alguns dias, nunca conseguindo encontrar um bom momento para nos encontrarmos, pois eu trabalhava a 40 minutos de onde morava. Ele mencionou que as botas que usava significavam muito para ele e outras coisas estranhas que pareciam apenas piadas de gente Ed. Uma noite bem tarde, voltando para casa, eu estava dirigindo e mandando mensagens, como qualquer jovem de 18 anos faz, e decidimos nos encontrar. Eu, de forma estúpida, o convidei para meu apartamento, onde estava apenas eu e minha colega de quarto que estava comigo antes. Nossos outros 2 colegas de quarto não estavam em casa. No início, tudo parecia bem porque eu já estava bêbada, então deixei ele desabafar sobre o que quisesse. Ele falou sobre sua vida, suas idas à prisão, contas médicas, seus pais, etc. Eventualmente, ele me perguntou se eu queria ver suas tatuagens e eu disse ok. Ele levantou a camisa e não apenas vi a arma na cintura dele, mas também várias tatuagens nazistas mal cobertas. Uma delas estava coberta apenas com uma banana. Não sei o que foi, mas decidi que a melhor maneira de lidar com a situação era apaziguá-lo. Então fui junto. Não me lembro exatamente de todos os detalhes porque foi há mais de 2 anos, e eu estava bêbada, mas ele acabou sacando a arma e apontando para minha cabeça, perguntando se eu estava com medo. Eu estava imensamente confusa e tentei blefar dizendo que não estava, o que o fez guardar a arma por um tempo. Quando fomos para o meu quarto bagunçado para ficarmos juntos, ele sacou a arma novamente, dizendo que queria fazer isso com ela à mostra. Fiquei com raiva e tentei afastá-lo e tirar a arma da minha cabeça. Claro que eu não era tão forte quanto ele, e ele me acertou no braço com a arma, o que doeu muito porque era uma boa arma. Quando finalmente consegui afastá-lo e ele percebeu que eu estava com raiva, não com medo, ele começou a agir como um drogado, dizendo que eu era louca por não me importar com ele apontando uma arma para mim, e fugiu pulando a cerca do complexo de apartamentos, nem levando o carro com o qual tinha vindo. De manhã, o carro dele havia sumido, e eu tinha um grande hematoma no braço onde ele me acertou. Embora para mim essa seja uma história engraçada agora, eu percebo como poderia ter terminado mal. Quando eu tinha 14 anos, decidi fazer aulas de dança de salão. Isso era algo comum para adolescentes da minha geração no meu país. Nesses eventos era necessário trocar de parceiro a cada música, de modo que cada garota dançava com todos os garotos do grupo. Nosso grupo consistia principalmente de adolescentes entre 14 e 17 anos. Havia um cara realmente alto, com quase 2 metros de altura, de 21 anos, chamado Philip. Tivemos algumas conversas agradáveis quando dançávamos juntos, mas ele parecia estranho. Eu era jovem e ingênua, e como costumava fazer amigos assim, acabei contando a ele onde eu morava quando ele me perguntou. E então o stalking começou. Naquela época eu não percebia que era stalking. Apenas achava que ele tinha muito tempo livre e que era chato. Philip andava de bicicleta desde a casa dele, em uma cidade vizinha, até a minha casa, e perguntava se eu queria passar um tempo fora com ele e brincar. Depois de ele fazer isso algumas vezes, pedi aos meus pais que dissessem a ele que eu não estava em casa quando ele aparecesse. Meus pais e eu éramos muito ingênuos sobre as ações dele por um longo tempo. Em certo momento, o stalking parou por algumas semanas, e Philip também deixou de ir às aulas de dança. Naquela época, entrei para um grupo de amigos de um garoto por quem eu tinha uma queda há alguns meses. Ele tinha uma namorada, mas eles terminaram logo depois, e eu me tornei a nova namorada dele. Infelizmente, Philip também era amigo do melhor amigo do meu namorado, então ele também fazia parte do grupo. Eles me contaram que Philip estava em um hospital psiquiátrico. Durante o período em que ele me perseguia, Philip esteve várias vezes internado no hospital psiquiátrico. Sempre que ele estava internado, eu ficava aliviada, pois finalmente tinha paz. Quando eu tinha 16 anos, minha família e eu tivemos que nos mudar porque a proprietária do nosso imóvel queria morar na casa. Então, mudamos para uma cidade vizinha. Começamos a morar a 2 ruas de distância do meu perseguidor. E sempre que Philip saía do hospital,
ele aparecia na minha casa. Não era tão frequente, mas ainda assim acontecia. No aniversário do meu pai, ele tocou a campainha novamente, e como tínhamos convidados, meus pais pediram para eu atender a porta. E lá estava ele, pairando sobre mim como uma sombra ameaçadora. Eu disse a ele para ir embora e tentei fechar a porta, mas ele a bloqueou. Fiquei parada lá, com medo, e comecei a implorar para que ele fosse embora. Em um momento, até corri para dentro de casa para chamar meu pai. Mas meu pai disse algo como: "Ele é seu amigo, é seu problema." Então voltei à porta e implorei. Supliquei para que Philip fosse embora. Em um ponto, ele estava ajoelhado e sentado na minha entrada. Depois de quase 2 horas, ele finalmente foi embora. Naquele momento, finalmente percebi que ele era um perseguidor e que estava absolutamente fixado em mim. Demorei a entender isso, mas era jovem e ingênua. No dia seguinte, sentei com meus pais e disse a eles que estava com medo de Philip. E meu pai se desculpou por me colocar naquela situação e não ter ajudado. Da próxima vez que Philip veio à minha casa, meu pai estava lá e disse a ele que eu não queria mais contato com ele. E então ele foi embora. Depois de mais alguns incidentes como esse, ele parou de aparecer na minha porta e achei que tínhamos nos livrado dele. Mas, sempre que eu começava a viver feliz, começando a esquecer meu medo dele, uma carta, um e-mail ou um presente aparecia, e isso trazia de volta todos os meus medos. Quando eu tinha 20 anos, estava fora da escola e esperando para começar meu trabalho. Trabalhava em uma escola de ensino fundamental, em um clube voluntário de atividades extracurriculares. Depois de 1 mês ou 2, minha mãe me acordou de manhã e disse para eu me vestir porque tinha chamado a polícia. Aparentemente, Philip estava novamente todas as manhãs na nossa porta, perguntando por mim. Meus pais não me contaram para que eu não ficasse com medo. Finalmente, depois que a polícia disse a Philip 3 vezes para ir embora e ele ignorou, eles o prenderam, e ele gritou e gritou meu nome, dizendo que estava queimando por mim e que os policiais estavam machucando ele. Meus pais e eu estávamos na cozinha ouvindo isso. A situação era tão absurda e demais para mim que comecei a rir histericamente. Foi uma reação estranha, mas não sei. Foi um momento estranho. Fizemos um boletim de ocorrência na polícia por stalking e invasão de propriedade, mas o policial disse que não podiam fazer nada porque ele não tinha me machucado fisicamente. Tentamos conseguir uma ordem de restrição, mas não deu certo. Uma semana depois, Philip entrou sorrateiramente no nosso jardim e, como em um filme, começou a jogar pedrinhas na minha janela. Jogar pedras na janela de uma garota não é romântico, é assustador, especialmente se não for desejado. E a idiota aqui abriu a janela, mas não viu nada até perceber o que estava acontecendo e correr para dentro para contar ao meu pai que Philip estava no jardim. Mas Philip escapou. Uma semana depois disso, eu estava na cozinha cozinhando quando Philip tocou a campainha novamente. Como não temos como ver quem está na porta de dentro de casa, abri a porta e lá estava ele novamente, dizendo que sentia minha falta e que tinha espiado pelas persianas das janelas da sala na semana passada para ver se eu estava lá. Meus pais não estavam em casa. Se estivessem, eu teria corrido, mas como não estavam, tive que seguir meu medo e ficar na porta ouvindo aquele psicopata falar. Até que meu namorado, um namorado diferente agora, apareceu. Eu havia enviado uma mensagem SOS para ele, e ele estava a caminho. Depois que meu namorado chegou, ele disse a Philip para ir embora. E felizmente ele foi. Philip mencionou de passagem que agora também tinha uma namorada. Depois disso, não vi mais Philip por um bom tempo. Minha amiga me contou que ele foi levado por homens de jaleco branco, porque acreditava que sua mãe estava possuída pelo diabo. Só 2 anos depois recebi uma carta do tribunal. Fui declarada testemunha e convocada para um caso contra Philip por agressão. Aparentemente, depois de sair do hospital psiquiátrico, ele teve uma grande briga com a namorada e a agrediu. Ela ficou com tanto medo que fingiu estar morta, e Philip chamou uma ambulância. A polícia finalmente tinha algo contra ele. Depois da audiência, ele foi novamente internado no hospital psiquiátrico e eu finalmente consegui minha ordem de restrição,
que exigia que ele ficasse pelo menos 30 metros longe da nossa propriedade. Fiquei tão aliviada. A ordem de restrição também estipulava que, se ele violasse qualquer um dos requisitos, iria para a prisão. Então, depois de 8 longos anos lidando com isso, finalmente acabou. E há 2 anos também me mudei da casa dos meus pais. Estou postando isso agora porque acredito que estou começando a vê-lo novamente. Mas não pode ser ele. Ele não sabe onde moro e também não apareceu na casa dos meus pais. Mas acredito que o vi quando saí de casa. Não tenho certeza se são sintomas de PTSD, paranoia, ansiedade ou o quê. Só preciso de garantias de que não é ele novamente e que estou segura em minha própria casa.